Jesus. Glória a Deus. Nós estamos em um fim de semana muito abençoado, uma maratona. Hoje uma irmã perguntou para mim se a minha pilha não acaba. Acaba. Vai dando assim meia-noite, ela vai acabando. Ontem estivemos no culto de jovens. Ministrei no culto de jovens lá da nossa igreja do Veloso. Gente, pense numa glória de Deus. Foi forte, né, gente? Glória a Deus. Uns jovens vibrantes, uns jovens vivos. E é gostoso ministrar para jovens, que a gente sente jovem também. Fui até de tênis ontem. Estava até de tênis. Aí hoje volta a ser uma senhora, né? Aí, ó, bem senhora mesmo. A gente tem que virar uma chave, né? Para jovem é uma coisa, né? E é bênção demais. E aí eu sei que na hora que fiz o apelo, gente, eu contei pelo menos uns 20 jovens na frente aceitando Jesus, voltando para Jesus. É para glorificar mesmo, igreja, é para glorificar. Porque o mundo está perdido. O diabo não está de brincadeira. Tem muitos pratos, muitas ofertas para os jovens. E aí vê aqueles jovens na frente chorando. Gente, tinha uma jovem lá, que desde a hora que eu cheguei, as meninas da igreja vieram e falaram: pastora, a fulana está aqui. Eu falei: não acredito, fulana está aqui? Tá. E essa fulana era uma irmãzinha jovem que era crente. Mas hoje ela está batendo o atabaque. Hoje ela foi para o outro lado. Mas ela estava lá ontem. Quem foi a jovem que foi na frente reconciliar com Jesus? Ela. Estava lá no meio dos quase 20 jovens. Mas foi uma bênção. Glória a Deus. O céu está em festa nesse fim de semana. E Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Antes de nós entrarmos na palavra, tem alguém aqui hoje nos visitando? Levante sua mão para a gente conhecer. Você é visitante aqui? Tem alguém que é visitante? Visitante? Não tem? Todo mundo é de casa? Olha que legal. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra então? Gente, Deus me deu uma palavra. Marcos capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler até o 25. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 22 até o 25. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem algo a falar conosco nessa passagem bíblica, essa porção da palavra. Hoje, às 17h30, prestem atenção, os irmãos e irmãs que vão se batizar, tem pré-batismo hoje e é o último, tá? Hoje é a última aula de pré-batismo, 5h30 da tarde, tá? Porque às 6h30 começa o culto da noite e domingo que vem é o batismo, não é isso, gente? Dia 6 de julho já é domingo que vem, não é isso? Então, domingo que vem é o batismo. Nós vamos sair aqui depois do culto da manhã, em direção ao Parque Chico Mendes. Vamos batizar um povo abençoado, glória a Deus, nessa água gelada de julho, aleluia. Nós estamos muito animados para batizar o povo. Vai ser bênção demais, oh glória. Vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo 22 diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Feche seus olhos um minutinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a Tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de poder compartilhar a Sua palavra nessa manhã. Fale conosco, Pai, alimente a nossa alma e nos dê o direcionamento para a semana. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deixa para mim o versículo 22, por favor, Elisa. Eu quero hoje falar com você, parte por parte, dessa passagem bíblica que é tão incomum, é tão esquisita. Pensa numa parte bíblica que é esquisita. Pensa num texto bíblico que não é muito comum. Homens como árvores que andam. Jesus ter que tocar 2 vezes numa pessoa. Isso é estranho. Porque Jesus, com um pensamento, ele muda a vida das pessoas.
Jesus nem precisava tocar em ninguém para fazer nada. Com um pensamento ele já resolve muita coisa. Talvez você ache que o que você passa é tão impossível para Deus. Talvez você olhe para dentro da sua casa, para dentro de você mesmo, e pensa assim: nossa, eu tenho tantos impossíveis na minha vida. Eu tenho tanta coisa que não parece que não vai se resolver nunca. Olha a situação de fulano na minha família. Olha isso que eu estou sentindo. Gente, não é possível. Será que eu nunca vou melhorar? Será que nunca vai acontecer? Será que isso não tem cura? Parece que é tão impossível as coisas que a gente sente, as coisas que a gente pensa. Mas eu quero dizer para você que Jesus não precisa nem tocar para fazer. Porque a primeira coisa que esse versículo diz é: e chegou. Fala comigo assim: e chegou. Eu quero dizer para você que não tem lugar no universo que Jesus não chegue. Eu quero dizer para você que Jesus chega na sua crise nessa manhã. Eu quero dizer para você bem calminho, eu vou nem gritar, eu estou rouca de ontem ainda, mas eu quero que você já levanta a mão direita. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Jesus chega onde ninguém mais chega. Jesus hoje está chegando na sua casa. Eu quero profetizar para quem veio para o culto, tá? Para quem veio da glória. Jesus hoje chega no campo dos seus impossíveis. Jesus hoje chega naquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. É lá que Jesus está chegando nessa manhã. Ele chegou em Betsaida, ele chega em Osasco, ele chega na Nova Jerusalém, ele chega na sua casa, ele chega na sua família, ele chega hoje no seu casamento, ele chega na vida dos seus filhos, ele chega na sua saúde. Hoje não existe lugar que Jesus não chegue. Repita comigo bem forte: para Deus não há impossíveis. Amém? E logo que ele chega, a primeira coisa que o povo faz: já vão levar um BO para Jesus resolver, não é não? Porque Jesus chegou, é símbolo de resposta. Quando Jesus chega, a resposta chega. Quando Jesus chega, a cura chega. Quando Jesus chega, a alegria chega. Quando Jesus chega, o milagre chega. Se Jesus chegou, você pode levar um BO para ele resolver, porque ele está ali é para isso mesmo. Então a Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego. Quem foi que trouxe? Não sei. A Bíblia não fala o nome desse povo. Esse povo não tem identidade. Mas Deus usa os anônimos para interceder por nós. Você sabia que às vezes você está dormindo na sua casa e tem gente aqui nessa igreja de joelhos dobrados em seu favor e em favor da sua família? Gente que você não sabe nem o nome. Gente que você nunca deu um abraço na igreja, mas são os intercessores. O ministério de intercessão dessa igreja é ativo, é assíduo. Eles não estão quando está calor. Eles não estão quando está estiado. Eles vêm debaixo de chuva. Eles vêm no frio. Eles vêm no calor. Eles vêm no vento. Eles vêm no sol rachando. Eles vêm orar por gente que eles nem conhecem. Você tem noção que esse povo que levou esse cego até Jesus não tem nem nome? Porque intercessor é assim, intercessor é anônimo. Intercessor não busca lugares, intercessor não busca plateia, intercessor dobra o joelho na madrugada em silêncio quando todo mundo está dormindo. Ninguém sabe quem trouxe, mas todo mundo já sabe que o milagre aconteceu. Como é que foi? Não sei, sei que alguém me levou até Jesus e o milagre aconteceu. Aleluia. Porque às vezes são as nossas deficiências que nos levam até Jesus. Ninguém está aqui porque está tudo certo. Ninguém chega até Jesus porque está tudo bem. Ninguém chega até Jesus porque a conta bancária está recheada. Ninguém chega até Jesus porque dentro de si os sentimentos estão todos em ordem. Ninguém chega até Jesus porque a saúde está de ferro. Ninguém chega até Jesus porque a família está boa demais. Está tudo tão bem que eu vou procurar Jesus. Não. Às vezes é um câncer que leva a pessoa até Jesus. Às vezes é um divórcio que leva uma pessoa até Jesus. Às vezes é um luto que leva uma pessoa até Jesus. Às vezes é uma deficiência que leva uma pessoa até Jesus. Você não precisa tentar ser forte o tempo todo. Não existe super crente, não existe super homem, mulher maravilha, isso é só na televisão. Não é todo dia que a gente vai estar forte. Porque Deus não falou que a gente tem que ser forte para Ele falar com a gente ou para Ele nos tocar. Não, a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa. Forte é Ele, mas Ele sabe que tem filhos fracos.
Você não precisa ficar com vergonha das suas deficiências. Você não precisa ficar com vergonha das suas fraquezas. Agora, é uma fraqueza, é uma deficiência que leva esse homem até Jesus. Mas o importante é vir. Talvez você olhe para aquela pessoa da sua família e fale: fulano não tem jeito mais não. Mas hoje é o culto da família. E eu estou aqui para te dizer que são as deficiências de alguém que aproximam essa pessoa de Jesus. Não existe lugar que Jesus não chegue. Não existe cegueira que Ele não cure. Não existe deficiência que Ele não resolva. Levante as duas mãos e diga: eu creio, Senhor. Trouxeram um cego. As pessoas chegam a Cristo nos piores momentos da vida delas. Você lembra como é que você estava quando você chegou a Jesus pela primeira vez? Se você olhar para trás, você consegue se lembrar como é que você chegou a Jesus pela primeira vez? Talvez você, como eu, é crente de berço. E aí você fala: não, eu nunca cheguei a Jesus, eu nasci nisso. Não, tem sempre um dia que você tem noção do que está fazendo. Um dia a ficha cai. Um dia você toma consciência do que é o reino de Deus. Um dia você tem um encontro real com Jesus, como eu tive. Eu lembro o dia que eu aprendi a andar sozinha espiritualmente. O dia que eu não dependi mais que a minha mãe me chamasse para orar, para eu orar. O dia que eu não precisei mais que alguém me incentivasse a ler a Bíblia. Ontem eu estava falando no Veloso como que as pessoas precisam de apoio. Hoje as pessoas precisam de muletas para andar. Como que as pessoas precisam? Não, tem que ter alguém chamando para vir para o culto. Tem que ter alguém ligando. Tem que ter uma liderança em cima. Tem que ter alguém mandando mensagem. Irmãos, irmãs, está na hora da gente deixar de ser cego e começar a enxergar com nossos próprios olhos. Está na hora da gente deixar de ser manco e começar a andar com as nossas próprias pernas. Está na hora da gente deixar nossas deficiências para trás e entender que a partir do momento que Jesus nos cura, agora nós somos levantados para ajudar a curar outras pessoas também. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que rogaram-lhe para que o tocasse. Olha que forte isso aqui. Imagina, Jesus chega numa cidade, ele acabou de chegar. De repente aparece um povo do nada, trazendo um cego pela mão. E veja bem, até aqui, este homem, que essa cegueira aqui é uma cegueira física, mas também simboliza uma cegueira espiritual. Esse homem agora é conduzido pelas pessoas. Ele vai literalmente pela cabeça dos outros. Alguém falou para ele: tem um homem ali que cura. E ele acreditou, e ele foi lá. E se fosse mentira? E se fosse um laço, e se fosse uma armadilha, e se fosse uma emboscada? Ele jamais saberia. É isso que acontece com pessoas que são conduzidas por pessoas. Agora, pessoas conduzem este cego até Jesus. E olha o que eles falam: Jesus, eu trouxe esse homem aqui para o Senhor conhecer. Eu trouxe esse homem aqui, ei, você precisa conhecer Jesus, foi isso? Não. O que eles disseram? Toca nele. O Senhor é Jesus? Sim, toca nele. Não parece o evangelho de hoje? Não é isso que a maioria das pessoas querem? Elas não querem conhecer Jesus. Elas não querem ter diálogo com Jesus. Elas não querem aprender sobre Jesus. Elas só querem o toque. Elas só querem o milagre. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela falou assim: se eu apenas tocar, pode ser até na roupa dele, pode ser nas vestes, eu vou ser curada. Quer dizer, sem relacionamento, sem nada. Só um toque já está bom. Só um milagre já está bom. Está cheio de igrejas, de pessoas vazias por aí. Porque elas só querem o toque. Elas não querem mais conhecer Jesus profundamente. Elas não querem relacionamento com Jesus. É só um toque, é só uma porta aberta, é só um milagre. Venha receber seu milagre. Eu estou aqui para dizer para você: vem receber seu milagre, mas fique para ter relacionamento com Jesus. Vem receber seu toque, você será tocado, mas fique para Jesus mudar sua vida. Nós precisamos buscar não só a bênção de Deus, mas precisamos ter o Deus da bênção. Jesus quer tocar você. Quem crê nisso, diga amém. Jesus quer fazer milagre na sua vida. Jesus quer abrir portas para você. Jesus quer curar você, mas mais do que isso, Ele te quer como filho. Ele te quer sentado na mesa. Ele quer ter relacionamento com profundidade com você. Jesus quer intimidade com você e comigo. Fale para o seu irmão: Jesus não quer só te tocar, Ele quer te conduzir.
Por que vocês estão falando baixinho, gente? Tem alguém dormindo? Não acorda, não. Deixa dormir, tá cansado, tadinho. Melhor dormir na igreja do que ficar em casa. Não. Diga bem forte para o seu irmão: Jesus não quer só te tocar. Ele quer te conduzir. Ele quer andar com você. Ele quer que você entregue sua vida para Ele. Aleluia! Como é que eu sei disso? Porque o texto me fala isso. Chegam umas pessoas, vão de novo. Chegam umas pessoas conduzindo o homem até Jesus. Quem está aqui vivo, diga amém. Até aqui o cego é conduzido por outras pessoas. O que eles pedem? Jesus, toca nele. Jesus toca? Sim ou não? Agora não. Ele até toca, mas só na hora que ele quer. Porque agora a primeira coisa que ele faz, pega o homem pela mão e o conduz para fora da aldeia. Então, peraí. O cara é cego, vão de novo. É conduzido por pessoas que trazem até Jesus. Começam a interceder por ele. Jesus, toca nele. Jesus, antes de tocar, antes de fazer o milagre, antes de abrir a porta, antes de curar, Jesus pega o cego, que ainda é cego. Está na presença de Deus, mas continua cego. Já se aproximou de Jesus, mas continua cego. Já tem intercessores por ele, mas continua cego. Já está na igreja, mas continua cego. Foi para o culto, mas continua cego. Jesus não toca nele assim para curar, não. Ele pega pela mão e começa a conduzir. Até aqui você foi cego e foi conduzido por outras pessoas. A partir de hoje, se você quer realmente um milagre, você vai ter que deixar Jesus te conduzir. Você percebeu que agora tem 30 segundos que eu falei para você: Jesus não quer só te tocar, Ele quer te conduzir. Mas a gente quer isso? Não. Eu quero é dirigir minha própria vida, que eu já sei dirigir. Eu quero é tomar minhas próprias decisões, porque eu já sei tomar, eu sou grandinha, eu sou adulto. Senhor, eu quero que o Senhor resolva a minha vida, mas não toca nessa área não, que essa área aqui deixa que eu resolvo. Jesus quer fazer um milagre, mas Ele quer também, primeiro, antes de tudo, como prioridade, Ele quer conduzir você. Ele quer conduzir seu casamento. Ele quer conduzir sua forma de criar seus filhos. Ele quer conduzir sua forma de lidar com a sua saúde. Ele quer conduzir a sua vida sentimental. Ele quer conduzir sua vida espiritual. Então, em nome de Jesus, largue o volante hoje e deixe Jesus conduzir você. Quem quer milagre de Deus aqui? Quem quer receber milagre? Saiba que Deus tem milagre para você, amém? Mas primeiro Ele quer conduzir você. Ele pega o cego e tira da aldeia. Pensa numa... Eu estou falando para vocês que esse texto é esquisito. Por que Jesus não pode curar o cara lá dentro? Por que Jesus não pode fazer o milagre lá dentro? Por que Jesus tem que tirar esse homem do ambiente para poder fazer um milagre na vida dele lá fora da aldeia? Por quê? O que tem nessa aldeia? Eu sei lá. O texto não explica isso não. Tem outros textos na Bíblia que falam alguma coisa, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Só vou dizer para você que às vezes, Deus precisa tirar você de um lugar para te curar em outro. Às vezes, de vez em quando, Deus vai ter que tirar você da sua zona de conforto. Como é que eu sei que é zona de conforto? Porque ali ele tinha amigos. Porque ninguém pega um estranho do nada e sai levando, vai aqui, Jesus toca nele. Não, esse povo conhecia esse cego. Então ele tem amigos, ele tem um mínimo de conforto ali. Está confortável para ele ali, mas Jesus está tirando ele da aldeia para curar ele lá fora. Porque às vezes dentro da aldeia são os lugares que alimentam a nossa cegueira. Tem gente que lucra com a cegueira do outro. Vocês lembram? Tem poucos domingos que eu preguei sobre aquele paralítico, aquele homem deficiente que ficava na porta chamada Formosa, na porta do templo. Atos 3, né? Que Paulo e Silas,
né, que Pedro e João olharam para ele e falaram: olha para nós, né? E ali o paralítico levantou e tal, aquilo ali tudo. Tinha gente que lucrava com a deficiência daquele homem. Quanto mais tempo ele ficava no chão, mais tempo ele recebia esmolas, moedas, e levava para quem levava ele até ali. Tem gente que lucra. Quanto mais você deficiente é, mais as pessoas ganham. Porque gente deficiente não reclama, não. Ele recebe de bom grado o que for dado a ele. Gente deficiente não exige, porque ele já está recebendo favor o tempo todo. Gente deficiente não acha ruim de nada não, porque parece que está incomodando o tempo todo, então ele já acha tudo certo, está tudo bem. Qualquer migalha que vier, qualquer esmola que vier, está bom. Tem gente que lucra com a sua tristeza. Tem gente que lucra com a sua falta de fé. Tem gente que lucra com a minha incredulidade. Tem gente que lucra, o inferno lucra quando a gente falta de culto. Porque a nossa fé vai ficando deficiente. E aí qualquer migalha, qualquer coisa que eu ouvir na internet depois vira alimento. Em nome de Jesus, levante sua mão direita para o céu. Essa manhã você sai daqui completo. Quem entrou aqui incompleto vai sair daqui completo nessa manhã. Em nome de Jesus, que as deficiências caiam por terra hoje, que os bloqueios caiam por terra hoje. A minha oração é que você saia daqui enxergando e enxergando muito bem. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz que esse homem que agora era conduzido, que antes era conduzido por outras pessoas, agora é conduzido por Jesus. Jesus não quer só te tocar, não. Quer te conduzir também. Dá para você parar de querer fazer as coisas do seu jeito? Até quando vai ser do seu jeito? Tem que ser do meu jeito. Não tem. Se for assim, vai continuar cego. Jesus quer tirar alguém da aldeia. Jesus quer tirar alguém daquele lugar. Jesus quer tirar você do lugar que você acha que está grudado, vai ficar para sempre. Não. Jesus tem que tirar algumas pessoas de alguns lugares para levar para outros. Porque presta atenção, se a gente ficar num ambiente que nos adoece, a gente nunca consegue ser curado. Às vezes Deus vai tirar alguém. Olha, eu quero passar para o próximo tópico, mas Deus não está deixando. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus está reprogramando o GPS de alguém aqui. Deus está recalculando a rota de alguém aqui. Deus está criando um novo caminho para alguém aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você não será mais conduzido por pessoas. Você não vai mais sentar em algumas mesas, porque Deus está trocando você de mesa nesta manhã. Quem crê, aplauda Jesus, porque o que Ele tem é maior, o que Ele tem é melhor, o que Ele tem é cura para a sua vida nessa manhã. Aleluia. Repita comigo assim: lugares, diga forte, lugares e pessoas que alimentam a minha cegueira precisam ficar para trás. Existem ambientes que reforçam nossas deficiências. Eu até gravei um vídeo há um tempo atrás, falando como é que você sabe que uma pessoa é tóxica ou não. Como você sabe se um relacionamento é tóxico ou não? Primeira coisa, a pessoa não te deixa esquecer o passado. Primeira coisa, ela joga na sua cara todo dia quem você era. Mas você fazia isso. Não é? Não sou eu. Era aquele ser humano lá de trás. Eu atendi um jovem esses dias e ele foi abusado na infância. E aí eu levei ele de frente ao espelho e falei: meu filho, fala pra mim, o que você está vendo? Ele falou assim: eu vejo um menino fraco que foi abusado. Eu falei: rapaz, você tem 18 anos hoje. O menino que foi abusado era um menino fraco e indefeso de 9 anos. Você hoje é um homem de 18. Pelo amor de Deus, aquele menino fraco e indefeso já morreu. Ele não existe mais. Quem foi abusado não é esse rapaz de 18 anos, não. Quem foi abusado é um menininho de 9. Nós precisamos entender que as coisas ruins que nos aconteceram, está no verbo no passado.
Isaías 43, a partir do versículo 17, diz que o Senhor tem uma coisa nova para fazer na nossa vida. Ele abre caminhos no meio do nada. Ele abre rios no meio do deserto. Que tipo de deserto tem um rio no meio? Os que Deus abre para nós. Então saia dos ambientes que te adoecem. Para de dar ouvidos às vozes do diabo. O diabo quer roubar, quer matar, quer destruir. Ele quer acabar com a sua vida. Mas o meu passado me condena. O que dizer de Maria Madalena? Uma mulher que tinha sido prostituta e que Jesus expulsou só dela 7 demônios. Mas ela era uma discípula de Cristo. Num tempo que mulheres nem se aproximavam de homens, a Maria Madalena olha para todo mundo e fala: não quero nem saber o que a sociedade vai dizer. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele me chamou. Eu sei que Ele me libertou. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. E eu sei para onde eu estou indo. Eu quero é seguir Jesus. A gente tem que sair de alguns lugares, porque senão a gente vai morrer lá. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, se você convive só com gente negativa, você vai ficar negativo também. Sabe que tem gente que já reclamou, por que a gente viaja tanto? A gente viaja praticamente todo mês. Porque a gente tem que sair da zona de guerra. É por isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Ezequiel estava no vale de ossos secos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Ezequiel e fez ele andar em volta do vale. Porque quando você está no meio de uma situação, você só enxerga as coisas de um ângulo de vista. Você só enxerga a coisa de um lado. Você só vê a coisa de uma perspectiva. Mas quando você começa a andar em volta, você vê que aquilo talvez não era tão grande igual você pensava. Você vê que aquela situação não era tão impossível igual você imaginava. Você precisa sair do cenário. Você precisa se afastar um pouco, porque longe do seu cenário, você consegue enxergar tudo que está acontecendo. Quando a gente vai para Minas, a gente é discipulado, a gente é pastoreado, a gente é cuidado. E lá, quem já passou no caminho que a gente está passando agora, olha para nós e fala assim: tem um buraco ali. Você entende isso? Tem um radar lá. Tem um quebra-mola ali. Olha, cuidado, porque isso e isso. Você precisa trocar de ambiente. Você precisa trocar as vozes que você está ouvindo. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse silenciado as vozes à volta dela, ela nunca teria ouvido a voz de Jesus perguntando: peraí, quem foi que me tocou? Ela nem teria se apresentado se Jesus não tivesse perguntado: quem foi que me tocou? Mas eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Feche os olhos bem forte e diga: eu preciso urgentemente silenciar as vozes que me dizem que é tudo impossível. Agora diga bem forte para você mesmo: a partir de hoje, eu vou ouvir mais a voz de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz, outra coisa estranha, que Jesus leva ele para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos. Doideira, né? No olho do cego. Gente, isso é uma... A Bíblia é melhor que Netflix, é um negócio extraordinário. Por quê? Olha, tem tantas ideias a respeito desse texto, mas eu acredito que tudo que Deus criou, está na Bíblia isso, né? Foi pelo poder da palavra, certo? Não foi assim? Haja luz, não foi a palavra? E houve luz, não é? E haja separação, tal, entre as terras e as águas, tá, beleza. Tudo foi pelo poder da palavra. Então, se liberar uma palavra, Jesus já curaria? Imagina o poder que tem na saliva dele. Você tem noção? Jesus naquele dia, ele não queria só curar esse homem. Ele queria passar o DNA dele para aquele homem. É uma cura muito mais profunda do que a gente possa suportar. É uma cura, porque a gente chega e fala assim: não, eu quero só que Jesus cure o meu estômago. Jesus quer curar mais que o seu estômago. Jesus quer curar a sua alma.
É muito mais profundo. Quando Jesus toca em alguém, Ele faz um milagre completo. E eu quero profetizar aqui para você que veio pedindo uma coisa a Deus nessa manhã. Deus é capaz. Ele é Deus do impossível. Ele faz muito mais do que você pensa. Ele faz muito mais do que você imagina. Ele não vai só curar, não. Ele vai curar, vai restaurar, vai limpar, vai libertar, vai liberar. Haverá não só cura física, haverá salvação na sua casa também. Eu vou profetizar para quem veio da glória. Não haverá só, vai abrir uma porta. Não, não é só isso, não. Haverá libertação, haverá transformação, haverá restauração. Receba isso debaixo da autoridade da palavra do Senhor nessa manhã. Jesus podia só curar. Jesus podia só tocar nos olhos do cego. Ele passa saliva, ele passa DNA. O poder da palavra já era forte. Imagina o poder da saliva. Ele mistura o DNA dele com o DNA do cego. Aí ele cospe nos olhos do cego, impõe as mãos. Ele podia só cuspir também. Não, mas ele também toca. Porque Jesus não deixa oração sem resposta. Deus não rejeita oração. E a primeira oração que fizeram foi: toca nele. Então agora ele não pode só cuspir. Ele também toca. Porque Jesus ama responder suas orações. Aleluia! Se eu fosse você, dava um glória a Deus. Porque esse Jesus é demais. Olha isso. Aí ele cospe nos olhos e impõe as mãos. E aí eu começo a entender porque nós somos barro. O que nos dá vida é o toque de Jesus. Sem o toque de Jesus, sem o DNA do céu em nós, nós somos só barro mesmo. Nós somos nada sem o toque de Jesus. Nós não somos nada. O que nos movimenta é ter o DNA dele nas nossas veias. Ele impetrou o DNA dele, a identidade dele em nós. Diga a verdade. Vamos ser sinceros aqui. O que é que nós temos para oferecer para as pessoas? De nós mesmos? Nada. Quem é você sem Deus? Quem sou eu sem Deus? Pobres, miseráveis, pecadores. O que então que nos torna diferentes do resto do mundo? Fale para o seu irmão: você tem o DNA do céu. É isso que te torna diferente. Fala para ele: é isso que te torna diferente. Aí a Bíblia diz, vamos continuar o texto. Olha, continua. E tomando versículo, o próximo. Aqui, ó. E levantando, perguntou-lhe se viu alguma coisa. Isso. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Mas isso aqui é fantástico. Porque agora eu quero que você entenda que entre a visão clara e a cegueira, existe um meio termo, que é uma visão distorcida. Esse homem, diaconisa Tati, você que gosta de Bíblia, presta atenção. Ele não é cego mais não. Porque agora ele já enxerga. Alguém pode dizer que esse homem ainda é cego? Não. Mas ninguém pode dizer que ele está enxergando bem também. Ele era cego. Agora ele enxerga, mas não enxerga bem. Ele era cego, mas ainda não tem uma visão clara das coisas. Ele tem uma visão distorcida. Ele enxerga os homens como árvores que andam. E aqui eu me lembro de segunda-feira passada, no nosso treinamento ministerial aqui, no trem. Quem estava aqui? Quem estava aqui? Glória a Deus. Que o pastor Carlos Alberto ministrou sobre o bom samaritano, que ajudou um homem meio morto na beira do caminho. Vocês lembram disso? E o meio morto é um negócio complicado, porque ele não está vivo, ele não tem atitude de vivo, ele não está no ministério engajado, ajudando o corpo de Cristo, que é a igreja, como vivo. Ele não traz uma ideia, ele não tem uma iniciativa, ele não tem uma criatividade, ele não faz nada como vivo, mas ele também não está morto. Então você não pode enterrar ele também.
Aí ele fica naquele meio termo, meio morto. Acreditam que esse é o caso desse cego aqui? Por incrível que pareça, esse homem não é mais cego, mas também não enxerga claramente. Ele tem uma visão distorcida. E é assim que muitos estão, e eu já caminho para o final. É assim que muitos estão nos dias atuais. Ele já não tem mais aquela cegueira da escravidão do pecado. Ele já foi liberto por Jesus. Ele já saiu do Egito, ele já saiu do mundo, ele já saiu da escravidão do pecado, mas ainda não vive uma vida plena em Deus. Ele já saiu do Egito, mas ainda não entrou na terra prometida. Onde é que ele está? Perambulando pelo deserto. Tem pessoas que até, não, já entendi, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, mas ainda não mudaram de vida. Se é Jesus que te conduz agora, você não pode mais ir para onde você quer. Se é Jesus que me conduz, eu não tenho os pensamentos que eu gostaria de ter. Eu não ajo do jeito que eu gostaria de agir. Quando é Jesus que me conduz, eu não forço portas, é Jesus que abre para eu passar. Quando eu não sou mais cego, eu tenho que entender, peraí, eu já estou enxergando claramente ou ainda estou com a visão distorcida? Tem gente que gosta da ceia, tem gente que gosta, é bonito, né? Aquela mesa de ceia aqui que o diácono Silvaí e a diaconisa Joelma fazem, é bonito demais. Cada mês é uma paleta de cores diferente. Coisa mais linda, tem mês que é vermelho, tem mês que é azul, tem mês que é dourado. E aquela mesa aqui da igreja de São Paulo, ela reflete em Brasil todo, tá? A gente chega nos lugares lá em Minas e o pessoal fala, nossa, aquela mesa de ceia lá a gente fez igualzinho aqui na igreja. A gente está espelhando em vocês estão nos inspirando, é a coisa mais linda. A gente fica apaixonado. Amém, glória a Deus. Só que tem gente que acha que é só isso aí. É um cenário bonito. Que legal, hoje é ceia, eu vou para a igreja. Ele já enxerga, ele não está cego mais. Mas ele não enxerga com clareza o que significa o sacrifício de Cristo. Ele não entende ainda o que significa a morte de Cristo na cruz. Tem gente que não é mais cego, mas ainda não enxerga com clareza, ele ainda é amargo. Uma pessoa que ainda é amarga, que toda vez que abre a boca, ou é para falar de alguém, ou é para contar um defeito de outra pessoa, ou é para ser negativo de alguma forma, é uma pessoa que já até recebeu Jesus, mas não deixou ele fazer nada na vida dela ainda. É uma pessoa que já até recebeu o Espírito Santo, mas fez assim, ó, Espírito Santo, pode entrar, senta aqui, tá? Fica quietinho aí. Aí o Espírito Santo fala assim, mas eu queria mudar aquela coisa de lugar dentro de você, aquele sentimento, eu quero mudar. Não, senta aí e fica quieto, porque na minha vida o Senhor é hóspede. Mas eu queria morar. Não, o Senhor é hóspede. Levante as duas mãos para o céu nessa manhã. Eu clamo o Senhor por essa igreja nessa manhã, para que eles possam enxergar perfeitamente. Pai, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual caia por terra hoje, que as escamas dos olhos caiam hoje, e outra vez possamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tira a cegueira espiritual da gente nessa manhã, Senhor. Nós queremos sair daqui enxergando bem. Oh Pai, mostra-nos o mundo espiritual como ele realmente é, e que ninguém possa dizer que somos cegos, e que todos possam ver que agora enxergamos claramente, em nome de Jesus. Amém? Vocês lembram outro cego quando Jesus perguntou para ele, o que queres que te faça? E ele responde assim, Senhor, eu quero ver, que eu veja. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Senhor, eu preciso ver, eu quero enxergar bem o que está acontecendo dentro da minha casa. Essa tem que ser a nossa oração todo dia, Senhor, que eu veja o que está acontecendo com os meus filhos, que eu veja o que está acontecendo com os netos, que eu entenda, que eu tenha discernimento do que está acontecendo no meu ministério, que eu enxergue perfeitamente. O Senhor quer tirar máscaras aqui hoje, o Senhor quer tirar escamas aqui hoje, o Senhor quer nos fazer enxergar perfeitamente aqui hoje. A Bíblia diz que Jesus tocou nele segunda vez. E é incrível isso, porque foi só depois que Jesus tocou pela segunda vez, que esse homem passou a ver claramente. Está vendo como esse texto é estranho?
Por que não foi de primeira? Porque tem gente que entende de primeira, mas tem gente que Deus tem que insistir. Porque a cura é um processo. Enxergar claramente é um processo. Família bem criada é um processo. Ministério bem sucedido é um processo. Tem gente que chega no reino de Deus e assim, ó, tô cego, Senhor, me toca, e já quer sair correndo. As coisas não funcionam assim no reino. No reino de Deus é, toca, vê se você está enxergando. Olha o que Jesus perguntou. Perguntou-lhe se via alguma coisa. Aí ele fala assim, eu estou vendo homens como árvores que andam. Jesus, espera aí que você não está pronto ainda não. Volta aqui. Deixa eu tocar em você de novo. Porque tem muita gente que sai enxergando o mal e acha que está enxergando bem. E o que é pior, vai para a internet tentar conduzir outros. Vai cair todo mundo no buraco. São cegos conduzindo cegos. Não é porque não é mais cego que significa que está enxergando claramente. Me toca, Jesus, agora eu já posso cantar. Recebeu o toque de Jesus, agora eu já posso pregar. Recebeu o toque de Jesus, eu já posso curar. Recebeu o toque de Jesus, eu posso ir para a rua evangelizar. Recebeu o toque de Jesus, eu quero entrar no ministério. Calma! Para um pouco, porque às vezes a gente precisa que Jesus toque a segunda vez. Jesus fala para o cara, volta aqui que você não está pronto ainda. A gente precisa saber quando a gente está pronto e quando a gente não está. E aí ele toca a segunda vez, porque tudo é processo no reino de Deus. Fale para o seu irmão, não dá para queimar etapas. Tem que respeitar o processo. Nós precisamos entender que a conversão, irmãos, não é o fim. Ela é o começo de uma longa jornada com Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Você já aceitou Jesus? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas continua impulsivo? Continua amargo? Continua inseguro? Então precisa de um segundo toque de Jesus. Porque aceitar Jesus não é o fim. Aceitar Jesus é um começo. Amém? A maneira como nós vemos define nossas atitudes. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se espiritualmente uma pessoa não está enxergando bem, ela não tem como conduzir os outros. Como é que eu sei que eu não estou enxergando bem? É simples. Tropeça e cai sempre. Não está enxergando bem. Está sempre caindo. Toda hora alguém tem que mandar uma mensagem para levantar a pessoa. Toda hora alguém tem que ir atrás da pessoa para levantar ela. Significa que ela não está enxergando bem, está caindo toda hora. Já parou para pensar nisso? Que a pessoa que não enxerga bem, ela tropeça. Até nos móveis dentro de casa. Ela sabe que o sofá está ali. Mas parece que o dedinho mindinho dela não sabe que o sofá está ali. Vai direto na quina. Não é assim? Porque não está enxergando bem. Está precisando de um segundo toque. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Diz assim: hoje vemos como em espelho, de forma obscura. Mas então veremos face a face. Quem espera esse dia? Eu espero esse dia de ver Jesus face a face. Olha o Salmo 119, versos 18. Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Espiritualmente nós podemos até deixar de ser cegos, mas isso não significa que a gente deixou de enxergar distorcido. Como que você sabe também que uma pessoa está enxergando distorcido? É quando ela só vê defeito nos outros também. Bom é só ela. Já reparou? Não sei se você conhece gente assim, aqui não deve ter. Lá em Minas tem muito, aqui não tem não. Gente que só ela que é boa, só ele que é bom. O outro não presta. Não, ele só vê defeito no outro. Tem um problema, ele fez tudo certinho, por que será que deu errado? A culpa é sempre do outro. É gente que não é mais cego, mas enxerga distorcido. Quando a gente parar de ver defeito em todo mundo,
Parar de ver defeito na igreja, parar de ver defeito na família, parar de ver defeito no ministério, parar de só ver defeito, só reclamar dos defeitos dos outros, significa que a gente está começando a enxergar com clareza. Significa que estamos recebendo o segundo toque de Jesus. Amém? Porque o processo de cura nem sempre é instantâneo. Tem milagre que é na hora. A mulher do fluxo de sangue mesmo. Aí eu voltando a falar dela. Ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente foi curada. Já esse aqui precisou de 2 toques. Irmão, olha para mim que eu estou terminando, por favor. Não tente se comparar com ninguém. Deus tem um processo na vida de cada um. Tem gente que já está voando. Tem gente que não sabe nem andar ainda. Qual é o problema? Os 2 convivem juntos. Tanto na família, como no ministério. Você pega as coisas de primeira? Parabéns. Faz parte do seu perfil, faz parte do seu temperamento. Sua mente provavelmente é mais analítica. Que legal. Mas você convive com alguém que é lerdo. Que é devagar, quase parando. Que demora 1 ano para entender uma coisa simples. E está tudo bem. Porque as pessoas não são iguais. Tem gente que precisa de 2 toques. Tem gente que só de tocar na roupa de Jesus é curado na hora. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma velocidade. A gente precisa aprender a conviver como irmãos. A gente precisa enxergar claramente, não só deixar de ser cego. Pega na mão do seu irmão, por favor. Fala para ele assim: você não pode só deixar de ser cego. Fala para ele forte, isso não basta. Você precisa treinar sua mente para enxergar claramente. Amém? Amém. Eu fico lembrando do monte. No monte, tudo parece maior. A gente vai para o monte de madrugada. Igual a última vez eu estava orando e um mato começou a mexer perto de mim assim, ó. Não era uma noite que estava ventando. Aí o mato começou a mexer. Eu pensei que era uma cobra. Falei, o sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia, Jesus. Aí o mato começou a mexer. Eu olhei. Gente, sério, eu enxerguei uma cobra. Mas era escuro. Não tinha lua. Sabe aquela noite bem escura? Quando eu acendi a lanterna do celular, era só um pedaço de pau. E o que estava balançando o mato? Não sei, sinceramente até hoje não sei. Voltei para casa sem saber. Ainda estou aqui meio tremendo até hoje, mas não sei. Mas eu vi alguma coisa? Não, era um pedaço de pau, que eu achei que era uma cobra. Porque quando você enxerga distorcido, é assim. Tudo parece maior do que na realidade é. Um problema que você resolveria no claro, assim. Quando você está com a visão distorcida, quando você está no escuro, parece tão impossível. Parece que você nunca vai resolver. E aí você começa a perceber que um pedaço de pau é só uma cobra. Aquele vulto era só um arbusto. Aquela coisa esquisita era só uma sombra. Comece a enxergar as coisas do tamanho que elas realmente são. Você já reparou como que pouca coisa tira a nossa paz? Pouca coisa. Estava no Atacadão esses dias. Uma mulher demorou no caixa. Parece que o cartão dela não estava passando. Ela ligou para outra pessoa. E eu, naqueles dias de luta, de correria, meu esposo só pela misericórdia. Sabe quando você está com o tempo cronometrado em cima da hora, carrinho lotado, misericórdia. E a mulher não saía do caixa e tinha um outro atrás dela. E o cara começou a encrencar com ela. A moça do caixa tomou as dores da mulher que estava demorando. O rapaz que estava atrás encrencou com os 2 agora. Quando ele passou atrás da moça do caixa, ele falou assim, não, tudo bem, tudo bem. Quando ele encostou nas costas dela, ela falou, não põe a mão em mim não. Não encosta a mão em mim não. E o pau começou a quebrar dentro do Atacadão. E a mulher virou, o cara virou e falou assim, chama o gerente para mim. Aí vem uma mocinha. Você é a gerente? Eu não sou supervisora dela. Eu não quero você. Eu quero gerente.
Ele faltou chamar o dono do atacadão, o fundador, o prefeito. Ele falou, gente, ele chamou todo mundo. Daqui a pouco tinha umas 15 pessoas em volta e o furdunço acontecendo. E eu e meu esposo assim, Jesus, ainda que... Meu Deus, mas... Não, e a gente está acostumado, parece que é só com a gente. Você acredita que esse cego, nesse dia aqui, talvez ele pensou isso? Poxa, Jesus cura. Tem uns aí que só fala assim, ó, você quer ver? Veja. E o cara sai enxergando. Por que comigo precisa de 2 toques? Às vezes a gente pensa isso, por que é difícil só para mim? Parece que é difícil, parece que essas coisas só acontecem comigo, não é possível, na minha vez, justo na minha vez. Igual eu vi esses dias na internet, achei interessante. Antigamente as senhorinhas ficavam na varanda fazendo crochê. Justo na minha vez de envelhecer, as idosas estão a todo vapor, abrindo empresa, indo para academia todo dia, treinando, viajando. Eu falo, meu Deus, cadê meu crochê, minha varanda, meu chá? Você entende? Justo na vez da gente, parece que o mundo está mudado. Estamos indo, estamos chegando, estamos caminhando. É porque cada um tem um processo. Cada um Deus vai tratar de um jeito. Fique tranquilo, o seu não está atrasado não. Deus chega na hora certa. Porque nós lemos lá no versículo 22 que Jesus chegou. Fala para o seu irmão, fica tranquilo. Jesus sempre chega. Olha aqui, irmãos, ele não atrasa não, ele não adianta não, ele chega na hora certa. E quando ele chega, eu quero só que você se encoraje nessa manhã de dizer o seguinte, Pai, não importa se alguém com uma palavra o Senhor curou, se comigo o Senhor tiver que dar 1 toque, 2 toques, 3 toques, cuspir no meu olho, endireitar um caminho, faça o que for preciso, eu quero é ser curado, eu quero é enxergar, eu quero é ser conduzido pelo Senhor. Não importa o que o Senhor vai fazer, o que importa é que o Senhor vai fazer. Levante do seu lugar nessa manhã. Vamos adorar o Senhor. O Richard vai cantar um louvor aqui. Em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje com essa força. Senhor, eu sei que eu não sou mais cego, mas eu preciso enxergar claramente. As coisas são pequenas, não precisam tirar sua paz. Olha para mim, para de perder sua paz por pouca coisa. Para de arrumar encrenca por qualquer coisa. Tem coisa que você vai ter que relevar. Tem coisa que você vai ter que fazer vistas grossas. Tem coisa que você vai ter que ficar em paz. Tem coisa que você vai ter que deixar para lá. Mas isso é coisa de quem enxerga bem. Se você não é mais cego, já é um grande milagre. Mas agora...